Estamos de volta. Hoje nós estamos falando com Marco D'Ameto, que está aqui nos trazendo um trabalho extraordinário, que é aquele de transformar livros em radionovela. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Marco, nós gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que essa mensagem, essa oportunidade de ter um aprendizado a mais, de ter facilitado o nosso aprendizado, de ter uma mensagem consoladora, de ter orientação, chegue a lugares mais distantes, a pessoas que não têm como nós a bênção dessa oportunidade de ter a informação, de ter o consolo, nós pedimos a sua colaboração. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38. Colaborar para um mundo melhor, para que as pessoas possam conhecer pelo menos uma parte da verdade, para se libertarem, né, dos tabus, dos preconceitos, das dificuldades, enfim, para se tornarem pessoas melhores e mais felizes. 0800 12 18 38. Bom, Marco, nós estamos aqui colaborando para isso. Você, né, nos trouxe um trabalho para colaborar para essa divulgação, para o esclarecimento das pessoas, para elas entenderem como funciona, né, o processo da vida, as consequências que nos trazem alguns atos nossos, que é o foco principal desse livro, né, o Memórias de um Suicida, né, o que acontece às pessoas que cometem o suicídio, enfim. É uma orientação importante para o nosso viver. Com certeza, porque a gente parte da lógica de que Deus é nosso Pai, é amor e é justiça. Exato. Então Ele nunca deixaria nada acontecer na nossa vida que fosse para nos prejudicar. Se a pessoa nasce com uma prova, todos nós temos uma prova, ou muitas, é porque aquilo ou a gente adquiriu porque se afastou das leis divinas, ou aquilo é necessário para a nossa elevação ainda maior. Então essa radionovela, Memórias de um Suicida, ela mostra isso nos seus 41 capítulos. Nós temos recebido, por exemplo, depoimentos de pessoas cegas que encontraram um novo estímulo na vida, porque viram no exemplo de Camilo que ele não resolveu os seus problemas, que o Camilo ficou cego, achou que o suicídio resolveria tudo e não resolveu. Você vê que ele sofre mais de 50 anos no mundo espiritual. Ele complicou um pouquinho mais, né? Ele aumentou a dívida dele, né? E depois eles explicam na radionovela, é uma coisa muito interessante, quando eu li esse livro, que o irmão Paiva falou, façam o melhor, observem os detalhes, mesmo na adaptação, você não pode tirar toda a sequência da obra, aquilo tem que ser respeitado. Né? Então a gente primou por esses detalhes todos, então você tem, por exemplo, regressão de espíritos. Cada um vai saber por que nasceu cego, por que teve o problema da enfermidade tal ou qual. Eles explicam por que a pessoa veio com aquela prova. E mostram também que a pessoa tinha acompanhamento, que nada justificava ter desistido da vida. Então, essa radionovela ela tem ajudado muitas pessoas a entenderem que elas não estão sozinhas, que elas não estão abandonadas por Deus, que elas têm condições de suportar a prova e vencer essa prova. Então, realmente é uma obra extraordinária e tem permitido chegar a outros públicos. Por exemplo, um irmão cego, ele não pode ler um livro, a não ser que seja em braille, mas de repente o acesso fica mais difícil. Com a radionovela, não, ele tem acesso. Alguém que não saiba ler também. Tem acesso também. Também tem acesso. Um jovem que de repente não vai parar para ler um livro, mas pela radionovela ele vai ouvir e vai receber a lição espiritual. E quantos problemas podem ser mais facilmente resolvidos quando você entende o princípio da vida, né? Como funciona. Que Deus não nos pune, porque ainda há quem acredite que Deus pune. E ali fica provado que não. Você tem o caso, por exemplo, Jerônimo de Araújo Silveira. É uma das personagens principais, um comerciante de vinhos, fica pobre, fale, aí de repente a própria família começa a acusá-lo de que ele não agiu bem e tal, comete suicídio. Chega lá do outro lado, quer vir visitar a família e vê a família numa situação pior. Ele até então é um espírito revoltado, mas com o tempo, você vai ver na radionovela Memórias de um Suicida, ele começa a entender o mecanismo da lei divina. E depois ele vai reencarnar numa situação em que ele, mesmo tendo uma situação mais difícil do que a reencarnação anterior, ele agradece a Deus. É bem dentro do que você falou. Porque a pessoa entendeu o mecanismo da lei divina. Então não se revolta contra a lei, ela se prepara. E eu me lembrei muito nessa história do Jerônimo do que Jesus falou. O Espírito está pronto. Então o Mestre ele é tão bondoso com a gente que ele não deixa ninguém sair de lá para a reencarnação sem estar pronto.
Sim. Todos os detalhes são tratados, inclusive com a ciência do próprio espírito. Pois é, a gente lembra a música do Adoniran Barbosa, ele dá o frio conforme o cobertor, não é isso? Exatamente. Não é? Interessante. Ninguém vai receber uma cruz maior do que possa carregar ou daquilo que não seja bom para a própria pessoa. Uma outra coisa que me faz lembrar essa radionovela é quanto à família, por exemplo, alguém que tem na família um suicida, né? Alguém que cometeu o suicídio. Ao ouvir essa radionovela, vai poder se consolar e saber o que fazer, até para ajudar esse familiar, esse amigo, enfim, né, esse ente querido que cometeu esse ato, né, brutal. Né, contra si próprio. Com certeza. Camilo tem um momento em que ele sente muita saudade da família na Terra. E aí o Dr. Roberto de Canaleiros, que é um médico lá do mundo espiritual, do Hospital Maria de Nazaré, fala: Camilo, não sei se você observou, existe em cada leito uma tela, como na televisão de hoje. Então, quando da Terra surge um apelo de uma mãe, de um irmão, de um filho, em favor de um espírito suicida ou qualquer outro espírito, sim, mas aquele apelo realmente é feito de coração, então é o que você falou, a gente aprende a ajudar aquele que foi. Isso. Quando aquele apelo é de coração, com a alma limpa, surge para o espírito que está lá, como um estímulo a ele, a imagem da pessoa, a voz da pessoa, o aroma do ambiente, até a aura espiritual do ambiente daquele que está orando na Terra. Então o espírito que está lá recebe aquela força. E a própria pessoa que de repente está sofrendo a saudade de alguém que foi, também se conforta. Então realmente é um mecanismo usado até pela tecnologia, e olha que nós estamos falando de uma história que começou em 1890. Imagine que tecnologia hoje não existe lá no mundo espiritual. Pois é, então a gente pode ajudar. Pode ajudar e se ajudar e ajudar, né? Exatamente. Que é isso que é importante. Porque depois de uma prece você recebe aquela força. Isso, né? Porque quando a família também se desespera e se revolta, complica só, né, Marcos? Só complica tanto para quem fica quanto para quem foi, né? É porque se a revolta resolvesse alguma coisa, ela teria já solucionado todos os problemas do mundo. Exato. No entanto, Jesus, quando ele ressuscita, ele dá a mensagem da paz. Então, o que resolve é a paz. Como encontrar a paz? Numa prece, é o que a radionovela tem ensinado. Muito bom. Nós já vamos continuar falando um pouquinho, mas como que a gente adquire todo esse trabalho? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.